A clínica médica, ela vai abordar o funcionamento dos diversos sistemas, que é o que a gente vai estudar, e as alterações patológicas de cada uma deles, onde vai haver troca de conhecimentos, porque é um trabalho multiprofissional. E a gente vai estudar as principais patologias, e não vai estudar todas, porque a matéria é somente 48 horas. A gente vai estudar as principais patologias do sistema hematopoético. Cada dia eu vou dar um sistema diferente. Então, relacionado ao processo saúde e doença. O processo saúde e doença, ele é um processo dinâmico, em que ele muda. Então, que ele é contínuo. E saúde, segundo a OMS, ela não é apenas a ausência de doença, mas sim o completo bem-estar físico, social, psicossocial. E tem a doença e a hemostasia. Começando primeiro pela hemostasia, o que é? Quando o corpo ele está desestabilizado, por exemplo, por algum agente agressor como uma doença, que vai ser a patologia, o organismo ele desenvolve uma série de reações para combater essa alteração, que no caso vai ser a doença, em que a doença vai ser um distúrbio da hemostasia. E a abordagem holística com o paciente. Holístico quer dizer o todo, é ver o paciente como um todo e respeitar as suas singularidades, apesar de ter patologias que são semelhantes. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ver o slide? Vocês estão conseguindo me ouvir? Elisângela? Deixa eu ver que está gravando. Então, vamos continuar. Hoje a gente vai... Tu tá me escutando, Elisângela? Tô ouvindo, sim. Ah, tá ok. É porque minha internet tá um pouco lenta aí, por isso que às vezes eu fico perguntando, porque não aparece aqui pra mim, Ah, tá? tá Aí bom, qualquer coisa, se parar de ouvir ou se parar de ver o slide, aí tu manda uma mensagenzinha que eu vou ver aqui, tá? tá bom. Então, hoje a gente vai iniciar sobre as afecções hematopoéticas, que são alterações sanguíneas. E a gente vai iniciar sobre a anemia. Então, a anemia ela é um princípio de muitos problemas, em que os sintomas eles são inespecíficos. Como, por exemplo, um dos sintomas da anemia é o cansaço físico. E esse cansaço ele pode ser confundido como cansaço de excesso de trabalho ou por outras patologias. Então, muitas pessoas ela têm anemia e elas não sabem. E elas só são diagnosticadas quando esses sintomas eles se agravam. E o que é anemia? Anemia vai ser a diminuição da quantidade de hemácias ou hemoglobina no sangue, sendo que a produção dessas hemácias elas ocorrem na medula óssea. O que é a medula óssea? São ossos longos do corpo, por exemplo, o osso do fêmur. Em que, por que a hemácia ela é vermelha? Porque dentro dela vai ter hemoglobina e dentro da hemoglobina vai ter o ferro. Por isso que a gente escuta falar que para evitar anemia tem que comer fígado, feijão, que são alimentos ricos em ferro. E esse ferro ele vai se ligar ao oxigênio
que vai transmitir esse oxigênio para todo o corpo. Por isso que quem tem anemia é mais pálido, porque ela vai ter uma diminuição de oxigênio no corpo. E sobre a classificação da anemia, possui vários tipos de anemia. Por isso que a detecção da causa, ela é crucial para estabelecer uma conduta adequada. Aconteceu alguma coisa aí, Lisângela? Voltou. Então, sobre a classificação da anemia, possui vários tipos, que eu até vou mostrar mais à frente a diferenciação de cada um, que vai ficar mais fácil. Por exemplo, um tipo de anemia é a anemia ferropriva, em que ela vai se dar pela deficiência de ferro no organismo, em que ela vai levar à falta de ferro, né, consequentemente, e a diminuição da hemoglobina. E ela é causada principalmente pela má alimentação. Então, como existem vários tipos de anemia, vai ter tratamentos diferentes e diagnósticos de forma diferenciada. O tratamento quanto à anemia ferropriva, já que a causa é a má alimentação, vai ser a melhoria da alimentação com alimentos ricos em ferro, como o fígado e o feijão. E pode também ter a suplementação de ferro, só que a maioria das vezes a alimentação em si já resolve. Tem também a anemia perniciosa, em que nesse caso ela é causada por uma doença autoimune, em que vai ter uma diminuição da vitamina B12 no organismo. Ou seja, a pessoa tem uma alimentação adequada, só que o corpo ele não consegue repor o suficiente por conta da falta dessa vitamina. E o tratamento vai ser a reposição dessa vitamina, já que é a falta dela. Sobre a plástica, A plástica ela é rara e ela se dá quando a medula não consegue produzir a quantidade suficiente de glóbulos vermelhos. E ela vai ser uma doença autoimune, em que ela vai ser desencadeada por um processo infeccioso. Nesse caso, o tratamento vai ser a transfusão de sangue, ou também até o transplante de medula, já que é ela que é afetada. Sobre a anemia hemolítica. A anemia hemolítica, ela é quando tem uma destruição das hemácias, sendo que essas hemácias são produzidas na medula, né? E a hemácia ela tem uma vida de 120 dias. Só que no caso da anemia hemolítica, ela vai ser destruída antes desse tempo e a medula não vai conseguir repor o tanto dessa hemácia que falta. Aí vai ter a anemia. E o tratamento vai ser a transfusão de sangue. Já a falciforme é a hemácia em forma de foice, ela não vai ter esse formato. E ela é hereditária. A anemia falciforme, ela é até detectada no teste do pezinho, que vocês vão estudar na parte de saúde da criança. Então, a hemácia ela vai ter forma de foice e ela vai se romper mais fácil, o que vai causar essa anemia. E ela principalmente causa presença de mialgia, que são dor nos músculos, e artralgia, que é a dor nas articulações. E o tratamento é analgésico para essas dores, presença de suplementos como ácido fólico ou também o transplante de medula. E ela é principalmente detectada na infância. Já a anemia hemorrágica, como o próprio nome fala, é uma anemia em decorrência da perda excessiva de sangue, como, por exemplo, um acidente, um trauma
ou também por um ciclo menstrual irregular, em que mulheres têm um ciclo menstrual além do estipulado. Então, relacionado aos sintomas, que as causas é decorrente à classificação da anemia. Os sintomas, eles vão estar relacionados à diminuição de oxigênio no organismo. Então, vai ter presença de fadiga, de tontura, de palidez, como eu coloquei aqui, e aqui, palidez de mucosa, mãos e pés mais frios. E o diagnóstico vai ser relacionado às queixas do paciente e também por exames complementares, como, por exemplo, o de hemograma, em que vai ser detectado uma diminuição da hemoglobina, esse valor que interessa para a gente, que geralmente o valor de referência é entre 13 e 16 gramas por decilitro. Você está conseguindo entender? Eu tô entendendo, sim. Ah, tá ok. Então, sobre a classificação da anemia, aqui eu trouxe uma diferenciação de tudo aquilo que eu falei, sobre a hemorrágica, a hemolítica, a plástica, a perniciosa, a ferropriva e a falciforme, em que a hemorrágica é pela perda sanguínea, a hemolítica vai ser uma destruição excessiva das hemácias, a plástica vai estar relacionado à medula óssea, uma alteração na medula. A perniciosa, deficiência do fator intrínseco do estômago. A ferropriva vai ser a deficiência de ferro. E a falciforme, que vai ser hemácia em forma de foice, em que ela vai se romper mais facilmente, causando a anemia. Você tem alguma dúvida sobre a anemia? Não. Não? Entenderam? Então, a próxima patologia que a gente vai abordar é a leucemia. Em que antes de falar o que é leucemia, eu vou ressaltar sobre a produção dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que é bem importante para vocês. Que é a produção de sangue. Ela contém os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e também vai ter os glóbulos brancos, que é a defesa do corpo, e as plaquetas, que vai ser relacionada à coagulação. Então, o sangue ele contém tudo isso. A parte vermelha, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que vai ser a defesa, e as plaquetas, que ela vai atuar na coagulação sanguínea. Em que essas hemácias elas são produzidas na medula, a partir das células-tronco, como eu já falei. Em que elas vão se multiplicando e vão dar origem às células jovens, que são chamadas de blastos. E em que esses blastos eles vão passar por um processo de amadurecimento, em que nesse momento pode ocorrer alterações no seu material genético, que vai transformar ela em uma célula cancerosa, em que essa célula cancerosa ela vai se multiplicar mais rápido que outras células, ou ela vive por mais tempo. O que vai acontecer? Ela vai se acumular na medula e vai ficar em maior quantidade do que as outras células normais. Então, com isso, os pacientes vão apresentar o tempo prolongado de anemia e todos os sintomas já apresentados. Com a diminuição das plaquetas, pode ter a presença de sangramentos espontâneos, como a epistaxe, que é o sangramento de nariz espontâneo, e também a presença de hematomas pelo corpo. E com a diminuição dos glóbulos brancos, a pessoa vai estar mais suscetível à infecção. Então, a anemia, ela vai ser vai ser um tipo de anemia, a leucemia.
É até que eu trouxe a imagem das hemácias normais e das hemácias na anemia, em que há uma diminuição, mas não há uma alteração somente na hemácia, vai ter alteração nas plaquetas, alteração nos glóbulos brancos, que atua na defesa do corpo. Deixa eu só beber um pouquinho de água, que minha voz está um pouco falhando. Então, o hemograma e outros exames, como o exame de medula, que já tem alteração na medula, ele vai definir o diagnóstico e a gravidade, além da identificação da anemia e dos tipos de anemia, em que eu vou apresentar mais na frente quais são os principais tipos. E sobre os tipos de anemia, tem de leucemia, aliás. Tem a leucemia linfóide aguda, principal, e a leucemia mieloide crônica. A leucemia linfóide aguda, ela se chama de linfóide porque ela ataca o linfócito, que é um tipo de glóbulo branco. E ela é aguda por se tratar de uma célula jovem, que é uma célula imatura. E a leucemia linfóide aguda, ela tem cura em grande parte dos casos. E o tratamento nesse caso vai ser a quimioterapia. Já a leucemia mieloide crônica, ela é mieloide porque ela ataca uma célula cromossômica. E elas só são tratadas quando atrapalharem a vida do paciente. Então, eu trouxe uma diferenciação entre leucemia aguda e leucemia crônica, em que a leucemia aguda ela é mais comum em crianças e vai ser a proliferação de células imaturas e ela vai ter o crescimento mais rápido, vai ter evolução mais rápida, em que vai ser os sintomas em semanas. Por isso que o tratamento é a quimioterapia, porque tem que ser o mais rápido possível. Já a leucemia crônica, ela é mais comum em adultos e idosos. Por quê? Porque ela é proliferativa, ou seja, ao longo dos anos. E ela vai ser a proliferação de células maduras e os sintomas, eles vão ser progressivos, em que se trata de cansaço, fraqueza, a perda de apetite, febre noturna e o baço com tamanho aumentado, que é chamado de esplenomegalia. E sobre o tratamento? O tratamento, ele vai ser a quimioterapia, em que essa quimioterapia vai ter um acompanhamento por 2 anos, em que vai ter a quimioterapia geralmente por 6 meses e o acompanhamento para ver se teve uma regressão da doença, que é o tratamento de manutenção. Também analgésicos relacionados às dores e transplante de medula óssea. E quanto à assistência, a principal é prevenir hemorragias, já que a pessoa vai estar suscetível a essa hemorragia, fora que ela vai ter a presença da anemia. Também estimular o apetite, principalmente de alimentos que contêm ferro, para melhorar, de certa forma, a anemia. E também a ingesta hídrica. E também oferecer um apoio psicológico. Você tem alguma dúvida? Não. Não? Então, a próxima patologia que a gente vai estudar é a hemofilia. Deixa eu colocar aqui que isso aqui é um vídeo para me reproduzir. Só um instante, que ele não tá querendo reproduzir o vídeo.
Será que esse vídeo não vai reproduzir logo hoje? Ele é tão legalzinho. E não deu. Então, eu vou falar do vídeo. Ele fala o que é a hemofilia. Que hemofilia vai ser uma deficiência nos fatores de coagulação do sangue. E ela vai falar que ela comete principalmente o sexo masculino. E principalmente crianças. Ela é detectada na infância, quando a criança está engatinhando. Porque os pais vão perceber que vai ter a presença de hematomas, que é um dos sinais da hemofilia. Hematomas sem explicações, na parte do joelho, das mãos, quando ele estiver engatinhando. Então, a hemofilia é deficiência dos fatores de coagulação. E os sintomas, sobre os sinais e sintomas, eles se prolongam por toda a vida. Mas ela diminui principalmente na fase adulta. E os sintomas incluem a epistaxe, que é o sangramento do nariz. E também a pessoa pode ter presença de hematomas. Só pelo fato dela dormir em cima do braço, ela pode ter a presença de hematomas. E também pode ter a presença de hemartrose, que são sangramentos internos, hemorragia interna. E sobre o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico, ele se trata mais da clínica, em que a pessoa vai observar, ou os pais vão observar, que a criança vai ter um sangramento espontâneo e um sangramento excessivo. E a profilaxia, nos já diagnosticados, é a utilização de fatores de coagulação, em que vai ser detectado também qual fator de coagulação que a pessoa está com essa deficiência, e ela vai ser transfundido antes e após procedimentos. Então, já que é uma patologia que acontece a hemorragia, e quais são as assistências de enfermagem? Auxiliar na higiene e orientar principalmente quanto à importância da higiene oral. Todas as assistências vai ser com o intuito de evitar a hemorragia, já que a pessoa, ela, entre aspas, sangra sem parar. Então, estar atento aos episódios hemorrágicos e conhecer as técnicas de hemostasia, que é para evitar o sangramento. Evitar traumatismo e orientar o paciente nesse sentido. Proteger as articulações para evitar hemorragia. Imobilizar as articulações em casos de hemorragia. Manuela chegou agora. Bom dia, Manuela. Bom dia. Então, a gente, só para falar para a Manuela, a gente falou hoje sobre as doenças hematopoéticas, que elas são alterações que acometem o sistema sanguíneo. A gente começou a falar sobre a anemia, sobre a leucemia, e agora a gente está na hemofilia. A anemia vai ser a diminuição de hemoglobina no sangue, que é a diminuição das hemácias na hemoglobina, e vai ter uma diminuição de oxigênio. Por isso que a pessoa vai ter a pele mais pálida, porque ela vai ter diminuição de oxigênio no organismo. A leucemia também, ela se dá da anemia, em que vai ter alteração tanto nos glóbulos vermelhos, que é a parte vermelha do sangue, quanto na parte branca do sangue, que ataca a defesa do organismo, e também a parte de plaquetas. E sobre a hemofilia. A hemofilia vai ser a deficiência nos fatores de coagulação, em que a pessoa vai ter
sangramentos espontâneos e também vai ter a presença de hematomas. É só pelo fato de ela dormir por cima do braço, ela pode ter a presença de hematoma. Vai ter hematoma sem explicações. E a gente estava nessa parte aqui, sobre o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico vai ser evitar o sangramento excessivo, já que é uma deficiência no fator de coagulação. E também a profilaxia, que profilaxia significa evitar, aos já diagnosticados, esse sangramento excessivo. E vai ter administração de fatores de coagulação antes e após os procedimentos. E a assistência de enfermagem, ela vai ser relacionada a evitar esse processo hemorrágico, como na higiene oral do paciente, vou orientar para que ele tenha cuidado em higiene oral, a evitar traumatismo, eu vou ensinar para ele técnicas de hemostasia, que hemostasia vai ser a forma de estabilizar o corpo, como por exemplo a compressão em caso de hemorragia. Também proteger articulações, imobilizar as articulações em casos de hemorragias articulares. Cuidados especiais na realização de tricotomias, sondagem, que no caso vocês não fazem, mas é mais para orientação do paciente. Lavagens intestinais e aplicações. Aí orientar para que se utilize sempre um cartão de identificação do hemofílico. Eles têm que ter esse cartão de identificação, dizendo que eles têm problema de hemofilia, com o grupo sanguíneo, o fator RH, nome do médico ou endereço do hospital em que se trata. E que a pessoa deve ser avisada com urgência. Que em caso de acidentes, ela tem identificação para solicitar o fator de coagulação. E também vai ter que ter uma atenção especial a pacientes submetidos a extração dentária ou cirurgias, em que ela vai ter que tomar o fator de coagulação antes e após. Gente, por hoje é só.